No vídeo de hoje, eu queria falar sobre o relatório de preparação do FMI para a AGI. Esse foi um post de blog escrito por Anton Cork, que é um pesquisador do Instituto Brookings e também professor de economia na UVA. Ele foi anteriormente da Universidade Johns Hopkins e também pesquisador residente no próprio FMI. Se você não sabe, o FMI é o Fundo Monetário Internacional, que eu sei que é impopular com algumas pessoas, mas é uma instituição financeira que é responsável por apoiar e promover o crescimento econômico globalmente. Eles foram parte dos resgates, por exemplo, da Grécia e do Reino Unido. Então eles são meio que responsáveis por garantir a estabilidade econômica das nações desenvolvidas globalmente. Quando se trata de AGI e disrupção econômica, eles estão prestando atenção. Agora, neste post de blog, então introduz um conceito que eu estava procurando um termo ou um nome para ele e não achava. E o conceito que ele introduz é chamado de fronteira da automação. E esta é basicamente a definição mais simples que eu poderia encontrar para a fronteira da automação. É a complexidade da tarefa que as máquinas são capazes de fazer. E a complexidade da tarefa é dividida em habilidades mecânicas, como navegar pelo mundo físico, bem como as tarefas cognitivas ou a sofisticação cognitiva, que é necessária para realizar uma tarefa, como planejar, raciocinar e resolver problemas. E aí, meus inteligentes, eu sou o Léo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E Agora? Caso queiram saber tudo sobre IA, já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Vamos juntos rumo aos 3.000 seguidores. Agora, o que Anton observa é que isso é uma observação bastante inequívoca. Seria difícil debater isso, e que com o advento da IA, a complexidade da tarefa que as máquinas são capazes de fazer começou a aumentar. E assim, a esfera de influência, a fronteira da automação, tem se expandido para domínios totalmente novos nos últimos anos. E se você simplesmente extrapolar essa tendência e dizer, ok, se essa tendência continuar por qualquer período de tempo, então eventualmente a tarefa, a fronteira da automação, vai alcançar ou totalmente integrar toda a esfera da complexidade da tarefa humana. Então o que ele faz é delinear duas possibilidades potenciais aqui. A primeira é uma distribuição ilimitada. Então, uma distribuição ilimitada basicamente diz que pelo menos alguns humanos são capazes de níveis cada vez maiores de complexidade da tarefa, até hipoteticamente o infinito, que há apenas algum limite lá onde os humanos sempre serão capazes de ficar pelo menos um pouco à frente da curva da inteligência das máquinas. O que é possível, mas quando você olha apenas para a quantidade de informação que o cérebro humano é capaz de processar, apenas de uma perspectiva puramente energética e física e química, isso não é provável que seja verdade. Agora, é claro, você pode dizer com matemática, com processamento, você pode usar atalhos e simplificações para que você possa realmente aproximar de forma bastante próxima a complexidade infinita. E é claro que vimos evidências disso com a computação quântica, mas como muitas pessoas vão apontar nos comentários, a computação quântica não é necessariamente uma comparação de maçãs com laranjas. É mais como uma comparação de maçãs com zebras, porque ela faz uma coisa diferente, um tipo diferente de computação. Então, você também pode dizer que não há muita evidência de que o cérebro humano usa a computação quântica, ou pode ser comparado a computadores quânticos, embora ele use alguns efeitos quânticos, mas isso não é a mesma coisa. Então, de qualquer forma, isso foi um pouco de desvio. A história curta é que a complexidade da tarefa humana é provavelmente uma distribuição limitada, o que significa uma complexidade máxima de tarefa que, uma vez que você vá além disso, nenhum humano é capaz de chegar nesse nível. E mesmo que haja uma distribuição ilimitada, então o mais alto nível de complexidade da tarefa que os humanos são capazes de fazer, apenas 0,1% da população pode fazer isso de qualquer maneira. Então você está esperando por um Nikola Tesla ou um Albert Einstein, que são muito raros. Então, ainda não somos competitivos com as máquinas. Uma maneira de pensar sobre a distribuição ilimitada é: toda vez que você tem um Stephen Hawking, ou um Nikola Tesla, ou um Albert Einstein, eles serão mais inteligentes do que a AGI. Mas isso é apenas 3 pessoas no século, entendeu? Então, isso significa que ainda não somos realmente competitivos com as máquinas, especialmente se as máquinas são mais rápidas e mais baratas do que os humanos, e elas certamente serão mais reprodutíveis. Então, a história curta é que devemos esperar que, se essa tendência continuar, se a fronteira da automação continuar a avançar do jeito que tem sido, então vamos esperar que as máquinas, e quando eu digo as máquinas eu quero dizer AGI, IA e robôs de automação, que é meio que coletivamente qualquer coisa que é um dispositivo eletromecânico, e eventualmente inclui todas as capacidades humanas. E então eu estou muito animado com o que o professor Cork escreveu nesse post,
porque isso me diz que as pessoas nos mais altos corredores do poder também estão prestando atenção e pensando sobre isso. Agora, uma coisa para termos em mente é que é inteiramente possível que vamos encontrar algumas limitações com a tendência atual da IA, que talvez haja algumas limitações algorítmicas, algumas limitações matemáticas, e talvez elas sempre vão ser mais energeticamente caras do que os humanos. Então, mesmo que eles possam fazer as coisas melhor do que nós, pode ser que eles sejam apenas muito caros. Não devemos fazer essa suposição. Precisamos esperar e ver, mas podemos antecipar que talvez a fronteira da automação estagne por um tempo. Talvez ela continue se expandindo, não temos certeza. Então, essa é uma tendência que a gente tem que prestar atenção. Mas eu estou muito feliz de ter essa frase, fronteira da automação. Então, agora ele passa por 3 cenários possíveis. O primeiro cenário é o de sempre. Basicamente, todas as tendências que você sabe nas últimas décadas continuam onde você sabe. IA, automação, crescimento salarial, produtividade, saída, tudo meio que continua crescendo mais ou menos correlacionado. Então, como a produtividade sobe, os salários sobem. Embora, se você olhar para isso da perspectiva do neoliberalismo, e alguns dos críticos à estagnação salarial, você pode argumentar que os salários não cresceram de fato nas últimas 2 décadas. Então, você pode argumentar que esse gráfico é potencialmente enganoso ou talvez impreciso. Mas, globalmente, os salários têm crescido, se não em termos nominais e reais, pelo menos em termos nominais. Mas esse não é o tipo de debate que eu quero entrar. O ponto é que a produção tem continuado a aumentar e muitas pessoas ao redor do mundo tiveram seus salários aumentados, principalmente nas nações em desenvolvimento, não tanto no mundo desenvolvido. Agora, o segundo cenário que ele passa é uma linha de base de 20 anos, então isso é o que ele chama de linha de base de 20 anos. Basicamente, onde a fronteira da automação tira a maioria ou todas as habilidades humanas em 20 anos. E isso ele diz que é a linha de base. Então isso é supostamente uma visão conservadora, ou meio que o que ele está propondo. É a sua visão padrão. E então ele vem para o terceiro cenário, onde ele fala sobre um cronograma mais agressivo de 5 anos, onde a fronteira da automação exclui a maioria ou todas as habilidades humanas em 5 anos. Pessoalmente, eu acho que isso é o mais provável. E eu acho que pelo menos nos laboratórios nós vemos que as máquinas já tiveram a maioria ou todas as capacidades humanas até essa época no próximo ano. Agora, só porque algo pode ser feito no laboratório não significa que está pronto para a implantação comercial. Não significa que está pronto para a implantação em massa e não significa que está pronto para ser aprovado ou integrado. Então essa é uma pergunta que eu recebo muito, que é tipo, beleza, se você está dizendo que teremos a GI, a GI completa no próximo ano. Então, quando vamos sentir todos esses efeitos? Então, é por isso que eu concordo com esse cronograma de 5 anos um pouco mais de perto. E a razão é porque, aqui está um exemplo, direito e medicina. Agora, para praticar direito e medicina, você tem que ser um ser humano que tem que ter passado por certas certificações. Você tem que passar no exame da OAB, você tem que ser um médico certificado pelo conselho para praticar medicina. E mesmo que você queira substituir médicos por uma máquina, ela tem que passar por todos os tipos de testes e ensaios. E o que vários médicos dizem é que o desempenho humano é o padrão ouro. Então, se você tem uma máquina que entra e pratica a medicina de forma diferente e você não pode fazer a comparação direta ao desempenho humano, ela não vai ser aprovada, pelo menos não pela FDA, o que é uma coisa meio frustrante, e alguns médicos que estão mexendo com o IA também estão frustrados com isso, porque a suposição é que os médicos humanos são os melhores. E, portanto, se uma máquina entra e faz as coisas de forma diferente ou segue um procedimento diferente, mesmo que tenha melhores resultados, ela não vai ser aprovada. E, honestamente, vemos cada vez mais histórias onde você vai no médico com, por exemplo, dor de estômago ou alguma coisa assim, e o médico diz, não vá no nutricionista, apenas toma esse remédio aqui. E então você fica tipo, eu literalmente ouvi um médico me dizer que eu não tenho que ir no nutricionista, eles não vão poder te ajudar. E eu não vou dizer que isso é negligência médica, mas foi um conselho ruim e objetivamente incorreto. Enquanto você pode conseguir descobrir a solução do seu problema com a ajuda do ChatGPT, fazendo um monte de testes em experimentos dietéticos e passando os resultados para o ChatGPT. Mas isso seria uma metodologia diferente e então, portanto, não seria aprovado como um dispositivo médico. E então, esse é o ponto. É que quando uma máquina pode fazer algo semelhante, mas melhor, mas por uma metodologia diferente, vai ser mais difícil de ser aprovado. Mas eu queria compartilhar esse exemplo porque realmente mostra o ponto de que os humanos são incrivelmente falíveis
E quem sabe talvez esse médico do exemplo tivesse alguma coisa, uma rixa pessoal com nutricionistas, sei lá. Mas foi um conselho que é objetivamente ruim. Então, voltando ao assunto em questão, se nós seguirmos esse cronograma agressivo de 5 anos, então o que devemos esperar é que vai levar um pouco de tempo para que todos esses novos casos de uso de IA sejam aprovados e validados e sejam seguros. Agora, novamente estamos fazendo várias suposições aqui. Estamos assumindo que a fronteira da automação vai continuar no mesmo ritmo, ou talvez até mais rápido. E eu pessoalmente acho que vai ser até mais rápido, porque como eu falei antes, o que eu meio que chamo de paradoxo da automação. Então, o paradoxo da automação e outras pessoas caracterizam de uma forma diferente, então eu vou dar aqui 2 definições. Para mim, o paradoxo da automação é que basicamente nada acontece até que o motor da automação esteja pronto, e então tudo acontece de uma vez. E a segunda definição, que eu já vi muitas pessoas usarem por aí, é que a produtividade humana continua a aumentar até que a fronteira da automação ultrapasse os humanos. E então a produtividade humana cai para zero, onde a produtividade total continua a aumentar. Então, basicamente, como você está usando ferramentas de IA, você continua a aumentar sua produtividade até o último momento em que a IA toma totalmente o seu trabalho e você não é mais necessário. Então você se torna cada vez mais produtivo até que você não seja mais necessário de novo. Então sua produtividade cai para zero mais uma vez. Então essas são as 2 coisas que estamos olhando. E o que ele passa com esses gráficos é como isso se parece. Então, como a fronteira da automação se expande, você vai precisar de menos e menos humanos. E então, uma das coisas que eu falei quando eu sou perguntado sobre essa questão é que você sabe o que vai afetar, em que ordem. Então, não vai ser tudo de uma vez. Não vai ser como se cada trabalho fosse destruído de uma vez só. Há diferentes setores e indústrias que são mais vulneráveis a serem automatizados. Como já vimos, qualquer coisa que lide com escrita ou geração de imagem são muito mais vulneráveis, porque eles não são regulados, e porque eles são o que a gente chama de perdoáveis, ou seja, se uma IA gera um texto ruim, você pode simplesmente apagar. Se ela gera uma imagem ruim, você só apaga. Direito e medicina não são perdoáveis, você tem que fazer certo desde a primeira vez. Construção também não é perdoável, você tem que fazer certo da primeira vez ou um prédio cai e pessoas morrem. Então, a capacidade de perdoar é outra forma de pensar sobre isso. Então, indústrias que não são reguladas e altamente perdoáveis ou altamente tolerantes vão ser automatizadas primeiro. Aquelas com muitas regulamentações e aquelas que são menos tolerantes ou menos perdoáveis vão ser automatizadas por último. Mas nesse meio tempo, muitas pessoas vão perder seus empregos, e então a parte final deste post de blog é sobre salários versus produção. Então, se nós continuarmos com o de sempre, então salários e produção continuam a crescer mais ou menos correlacionados para o futuro previsível. Isso não é uma suposição que devemos fazer. De novo, a fronteira da automação pode simplesmente parar, pode desacelerar, pode ir mais rápido. Nós não sabemos realmente agora, mas não há realmente nenhuma razão para ver que está desacelerando. E eu sei o que o Bill Gates disse repetidamente sobre o GPT-5, que ele vai ser decepcionante porque não vai ter muitas diferenças mecânicas. Mas nós também estamos apenas começando a chegar em multimodalidade. E uma coisa que eu vi desde que eu comecei a pesquisar e estudar sobre isso, desde o GPT-2, GPT-3 e o GPT-4 agora, essas melhorias incrementais têm impactos desproporcionais na fronteira da automação. Então o que eu quero dizer com isso é que no GPT-2 você podia ajustá-lo para consertar pontuações, e isso era mais ou menos a coisa mais útil que ele poderia fazer. Eu sei que a OpenAI acabou de lançar o seu artigo onde eles tinham o GPT-2 supervisionando o GPT-4, e isso fez com que o GPT-4 fosse tão burro quanto o GPT-3 ou o 3.5, mas eles conseguiram tirar um pouco mais de desempenho do GPT-2 do que eu poderia ter feito há 4 anos atrás. Mas o ponto é que a fronteira da automação sobe, e quase como se você estivesse calculando o volume de uma esfera, porque se você dobrar o raio da esfera, o volume mais do que dobra. Certo? Eu acho que é πr ao cubo ou alguma coisa assim. Então ele sobe. Eu acho que é um formato cúbico. Então você dobra o raio e o volume sobe no fator de 8. Você triplica o raio e ele sobe num fator tipo de 30. Provavelmente essa conta está errada, mas é por aí. Mas o ponto é que se a fronteira da automação continua subindo mesmo incrementalmente, a esfera do que pode ser automatizado, a complexidade total da tarefa sobe mais rápido do que isso. E essa tem sido a minha observação com o GPT-2 para o GPT-3 e o GPT-3 para o 4. E eu acho que muitos de vocês vão concordar que o salto do GPT-3 para o GPT-4
Mesmo que tenha sido apenas melhorias incrementais em termos de contagem de tokens e complexidade da tarefa, foi um salto quântico em termos do que era então viável de automatizar. Então, quando você olha para a linha base dos 20 anos e as curvas agressivas de 5 anos, a produtividade dispara. Ela quase vai verticalmente. No entanto, os salários humanos, ou seja, o que os humanos serão pagos, não acompanha. O que significa que leva a uma trajetória onde atinge um pico e depois volta a zero ou abaixo dos termos atuais, das taxas atuais. Isso é meio que o que eu espero que aconteça. Então eu vou encerrar com 3 categorias de empregos persistentes. Agora, Anton, em seu post de blog, ele basicamente diz que empregos nostálgicos são os únicos que vão ficar. E o emprego nostálgico é um prefeito humano da cidade porque tem aquela cara simpática, ou um presidente, ou posições religiosas como clero, ou papa, ou qualquer coisa assim. Então, outra categoria que eu acho que de emprego que vai se manter são as categorias de experiência, como guias turísticos, trabalhadores do sexo e artistas performáticos. Para mim, eles vão durar para sempre. Eu também acrescentaria os empregos de cuidado, como cuidado infantil, educação infantil, massoterapia, enfermagem, na minha opinião também vão ficar para sempre. Mesmo que alguns deles sejam feitos por robôs, eu acho que haverá uma preferência forte do ser humano por mãos humanas em muitas profissões de cuidado, que isso vai ficar para sempre. Agora, isso ainda será menos de 1% da produtividade econômica total, o que significa que, nem todo mundo vai ter um emprego nostálgico, ou um emprego de experiência, ou um emprego de cuidado. Há provavelmente algumas outras categorias de empregos que eu não falei, mas essas são as 3 categorias principais de empregos persistentes, que eu acho que vão ficar praticamente enquanto houver humanos. Bom, de qualquer forma, obrigado por ouvir até o final, e espero que você tenha gostado desse vídeo. O que você acha dos empregos nos próximos anos? Vão perder nossos empregos? Dê a sua opinião nos comentários abaixo. E se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre esse incrível mundo da IA, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Muito obrigado, até a próxima, valeu!